A harmonização facial vem conquistando cada vez mais os brasileiros. Dr. Carlos Kuiven esclarece todas as dúvidas sobre o assunto. Essa semana o universo artístico deu o que falar. O Diego Hipólito, da ginástica olímpica, todo mundo conhece, já vinha realizando alguns procedimentos faciais, harmonização facial, e fez novamente. Se a gente pegar uma foto dele lá no início da carreira e agora, não parecem a mesma pessoa. E é justamente sobre esse tema que eu converso agora com o Dr. Carlos Kuiven. Seja bem-vindo aqui ao programa, Dr. Carlos Kuiven, novamente. Muito obrigado, é um prazer falar contigo sempre. Prazer falar contigo também. E a gente escolheu esse tema justamente pela questão da harmonização facial se tornar na verdade, a harmonização facial são vários procedimentos, né? Uma técnica queridinha dos brasileiros, queridinha das celebridades, é isso? Na realidade, tudo depende um pouco assim da nomenclatura e da força que um procedimento entra assim nas redes sociais e tudo. Com o advento das redes sociais, muitas técnicas assim que já existiam ganharam muita força, porque assim começou a se postar fotos de pré e pós, às vezes dá um nome e uma ênfase mais para algum procedimento e ele acaba ganhando um pouco de destaque, tá? Essas técnicas que são chamadas de harmonização facial, nenhuma delas é nova, tá? Mas talvez se deu uma ênfase, um enfoque mais específico, assim, com mais força, e aí ele ganhou um pouco de destaque, assim, né, nas mídias, né, nas redes sociais e tal, e muita gente se interessou. Realmente é uma técnica, assim, que tem um potencial de benefício para os pacientes muito grande, tá? E está se fazendo cada vez mais. Ela é um conjunto de procedimentos, é isso, a harmonização? Não é só um? É um nome muito generalista, assim, a harmonização facial engloba praticamente tudo que se faz no rosto, tá? Então, assim, mas especificamente, assim, o termo, do jeito que ele é mais usado hoje, ele significa um conjunto de técnicas, mas, assim, principalmente um conjunto de preenchimentos no rosto que visam dar destaque para alguns traços, tá? Provocando uma harmonia maior entre esses traços, tá? Basicamente, a gente está falando assim de analisar o rosto da pessoa. O principal da harmonização facial é a avaliação pré. Então, o médico e o paciente vão para frente do espelho. Às vezes, tu pode bater uma foto do paciente e olhar na tela do computador. E a gente vai analisar o que traço seria interessante a gente dar um pouco mais de destaque, um pouco mais de volume dentro daquele rosto. Então, assim, tem pessoas que, pela sua questão, né, a gente vai analisar o rosto, tem um nariz, às vezes, pequeno para o rosto, ou às vezes tem um queixo retraído, um queixo que não aparece. Às vezes não tem projeção nenhuma, não tem destaque nenhum da mandíbula, por exemplo. Tem pessoas que têm uma maçã do rosto bem pouco pronunciada. Às vezes o lábio é muito fino. Então, às vezes a proporção do nariz para o lábio, para o queixo, não é a mais adequada possível. Então, a gente faz um estudo do perfil, da largura, do comprimento do rosto e vê que regiões vão se beneficiar ganhando destaque através de um preenchimento. Então, a maioria das vezes é feito com ácido hialurônico, e a gente vai volumizar uma região, dando destaque para aquela região. E pode-se fazer isso em várias regiões do rosto também. Essas técnicas, elas precisam ser usadas com moderação. A intenção não é modificar o rosto da pessoa, e sim melhorar alguns aspectos para que, de repente, ela se torne mais bela, mas que as pessoas não notem tanto assim. Essa é uma questão, a harmonização facial, ela assim, é uma das partes assim, da estética facial que a gente tem que ter mais cuidado, tá? Porque diferentemente de um preenchimento de uma ruga,
de um preenchimento de um sulco nasogeniano, de fazer um botox para ruguinhas. A harmonização facial, ela realmente tem o potencial de mudar os traços e mudar o rosto de uma pessoa, tá? Então, assim, se ela for feita de maneira exagerada, aquilo ali não vai ficar legal. A gente vai realmente, tem pessoas que mudam muito. Em alguns casos, essa mudança, ela é bastante expressiva, mas é uma mudança para melhor. Então, assim, todo mundo olha, às vezes, um pré e um pós de uma boa harmonização facial e vai notar que aquela pessoa está mais bonita. Tem que ser muito bem discutido com o paciente para ele entender o que vai acontecer, tá? Eu gosto muito de conversar com as pacientes e se há dúvida, se a paciente tem um pouquinho de receio, eu prefiro fazer para menos. Eu acho que em termos de harmonização facial, menos é mais. Em rosto, em geral, menos é mais. Mas na harmonização facial, isso aí é mais verdade ainda. Com ácido hialurônico, aquelas mudanças vão durar em torno de 2 anos. Então, a pessoa tem que saber que aquilo ali vai durar mais ou menos em torno de 2 anos e às vezes é bom ir de leve nisso. Existem procedimentos dentro da harmonização facial que são indicados para o público masculino e outros para o gênero feminino? Assim, a harmonização facial masculina, ela envolve muito a volumização e o preenchimento da linha da mandíbula, do queixo e às vezes do nariz. Algumas vezes da maçã do rosto também. A estética masculina, ela permite que o rosto tenha uma mandíbula mais larga, mais definida, um queixo mais quadrado. Então, assim, são traços masculinos que a gente pode dar um destaque no rosto. Então, tem muitos homens que são considerados bonitos, mas quando a gente faz uma linha de mandíbula, um preenchimento do queixo, e às vezes uma retificação nasal, a gente consegue valorizar aqueles traços que já eram bonitos. Em algumas pessoas, a pessoa tem o olho bonito, ela tem uma pele bonita, mas quando a gente vai traçar o perfil da pessoa, a gente vê que falta volume, por exemplo, em maçã do rosto, falta volume no queixo, falta volume na mandíbula, e às vezes a pessoa não se dá conta disso, ela não vai no profissional que vai dar essa assistência, essa avaliação para ele, ela nunca vai pensar nisso. Então, a harmonização facial masculina ganhou muito destaque quando as pessoas começaram a postar mais na internet e se viu que dá para harmonizar um rosto sem descaracterizar. Então, fazendo a coisa de uma maneira suave e bem avaliada, a gente pode valorizar os traços de um homem de uma maneira que ele não vai ficar constrangido ou não vai achar que mudou para pior ou que mudou demais. A gente consegue fazer uma mudança perceptível, mas que entra muito bem, né, no rosto de cada paciente, e os homens também têm começado a fazer mais. Dr. Kuiven, é imediato o que eu noto essa mudança na minha face? Ou assim como os procedimentos mais invasivos, enfim, cirurgia plástica, por exemplo, uma lipoaspiração demora ali de 4 meses, por exemplo, para ver um resultado. Esse resultado facial, ele é mais rápido, mais imediato? Ele é bem mais rápido. Assim, se a gente bater uma foto de um lado feito e o outro não ainda, durante o procedimento, já aparece. Tá? Antes do inchaço, a gente já consegue, às vezes, bater uma foto de um lado pronto, o outro não, e a mudança, muitas vezes, ela é gritante, assim, se nota o que aconteceu e como vai ficar. Depois incha um pouquinho, depois desincha. Tá? Então, é um procedimento de recuperação muito rápido, é por isso, assim, também que muitos estão buscando, porque, assim, é uma recuperação rápida, pequeno inchaço, algumas regiões que vai se harmonizar, tipo o lábio, que incha um pouco mais, o resto não. Então, é uma técnica que entrou muito bem, assim, que está se fazendo mais, apenas cuidado para não haver exageros, assim. Às vezes, mulheres que vão fazer harmonização facial para a linha de mandíbula, para o queixo, às vezes tem que ter cuidado, porque se isso for levado de uma maneira mais intensa, às vezes pode acontecer do rosto ficar masculinizado. Então, é uma avaliação que a gente tem que fazer, e outra coisa que é importante é valorizar o traço que a pessoa já tem. Então, assim, a gente tem que levar em consideração características étnicas,
a proporção que a pessoa tem, toda a história que ela já teve com aquele rosto, e não desmanchar completamente aqueles traços e criar outros. A gente tem que tentar valorizar tudo que tiver de bom no rosto e realçar o que realmente não está bem harmônico com o resto. Existe uma idade mínima para se fazer esse procedimento? Eu te pergunto porque cada vez mais jovens realizam procedimentos estéticos. De maneira geral, a gente espera, né, em casos, normalmente a gente espera o adolescente fazer 18 anos e ficar, né, com a sua estrutura definitiva já de rosto. Em alguns casos, por exemplo, de adolescentes assim, que estão constrangidos, às vezes vêm acompanhados dos pais, uma retração de queixo, por exemplo. Pessoas que têm um nariz muito grande para a estrutura de queixo que ela tem. Às vezes não precisa esperar muito mais tempo, né? Se a gente vê que tem um desbalanço, uma desarmonia muito flagrante no rosto de alguém, às vezes não precisa esperar muito, tá? Então a gente vai simplesmente definir se o melhor é diminuir o nariz, ou aumentar o queixo, ou fazer as duas coisas, e a gente pode dar um ganho para esse adolescente de autoestima, de confiança muito grande. A gente tende a esperar, mas assim, em casos onde é mais visível que a técnica vai ter um benefício muito grande, a gente pode fazer antes, depois dos 15 anos, com certeza, tá? Mas bem estudado e com o apoio da família. Para encerrar, Dr. Kuiven, há contraindicações da harmonização facial? A gente tem que ter muito cuidado, assim, algumas pessoas já realizaram bioplastia, que é uma técnica de harmonização facial onde não se usa o ácido hialurônico e se usa o PMMA, que é o metacrilato. Isso aí o paciente tem que avisar se ele já fez, né? A gente normalmente não gosta de misturar dois tipos de preenchedores, de material de preenchimento. Então, aquele que fez com PMMA vai ter que seguir fazendo com PMMA, que é o metacrilato. Então, assim, algumas pessoas raras, mas algumas pessoas têm alergia ao ácido hialurônico, tá? Então, a gente vai usar outro tipo de preenchedor. Então, existem outros tipos, hidroxiapatita de cálcio, tem outras modalidades, né, de material de preenchimento, tá? Pessoas que estão passando por tratamento dentário, que eventualmente vão modificar o seu perfil, a gente espera o fim desse tratamento, tá? Pessoas que têm reconhecidas alergias a vários produtos, a gente evita, tá? Mas é um produto muito bem aceito pelo corpo, não é um produto definitivo, então o ácido hialurônico é o mais utilizado. Então a pessoa também não precisa morrer de medo, ela sabe que se fizer com calma, de uma maneira bem criteriosa, ela pode fazer uma experiência com uma harmonização facial que não vai ser uma coisa para o resto da vida, que ela não vai poder nunca mais retroceder. Depois de 2 anos o material começa a se degradar, aquilo ali vai sendo reabsorvido e a pessoa volta a ter a estrutura que ela tinha antes. Muitos pacientes que gostaram muito do procedimento, antes disso acontecer, vão lá e já retocam o seu preenchimento e continuam com o benefício da harmonização facial permanentemente. Não esperam passar completamente o efeito. Isso pode ser feito também. Que bom que não é definitivo, né? Pelo menos a pessoa tem, se não gostou tanto, enfim, está se achando estranha, dali a um tempo ela pode refazer novamente. Dr. Kuiven, obrigada pelos esclarecimentos, adorei te receber aqui no Sinta-se Bem novamente. Eu que agradeço e estou sempre à disposição. Esse é um assunto que a gente pode depois, mais para frente, voltar a falar, algumas coisas mais sobre dúvida, né? Gera bastante dúvida e eu estou à disposição. Bacana, obrigada pela participação.